Que a nossa tarde seja como todo sábado, de muita luz, de muitas bênçãos e muito aprendizado. Nós vamos nos preparar para a tarde de hoje. A Mara fará a leitura. A poesia. Quinta, a leitura de quinta. Fará a poesia. E a Fátima falar a prece inicial. A palestra está a cargo do nosso irmão Moacir. Domingos. Culpa dele, ele veio falar Domingos aqui para mim. Falei, você fala, depois eu falo dessa coisa. Desculpa, gente, é brincadeira com eles, porque ele fica bravo que eu falo Domingos. Não, me desculpe, o Emílio é uma brincadeira. O Emílio vai nos trazer a música, ele depois nos dirá qual. Antes de nós nos prepararmos, eu gostaria de fazer dois avisos. O primeiro é sobre a nossa evangelização infantil. A evangelização está sendo no sábado de manhã, às 9 horas. Os pais que quiserem trazer os filhos, têm na livraria uma lista. Pode trazer as crianças no período da manhã, no sábado, às 9 horas. A mocidade está funcionando na quinta-feira à noite. Só na quinta-feira, não tem no sábado. E nós temos que fazer um aviso sobre o 11º yakisoba e tempurá com churrasco, realização da USE Municipal de Araraquara. Vai ser em 21 de setembro, na Chácara do Nelson, das 12 às 15 horas. Convites à venda na livraria. Temos convite aí. Preço por pessoa, R$ 90. Vamos, então, nos preparar com a música do Domingos. E depois... Com a música, não falei? Com a música do Emílio, vamos nos preparar para a tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe. Essa música, boa tarde, gente. Essa música aqui, eu estava contando para o meu amigo Moacir que eu tirei ela porque tinha uma amiga minha, tinha perdido um irmão, e ela estava muito triste. E eu falei assim, eu vou... E veio essa música para mim, eu tirei, cantei para ela, e tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também, uma forma gostosa. É uma grande lição. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais se esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem
era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. A mensagem de hoje é de Alto de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sempre com Jesus. Não te detenhas, segue, alma querida. Vá o próprio caminho em sombra e vento. Resguarda o coração tranquilo e atento. Enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando o bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada. Além da imensa noite, espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando um novo dia. Vamos aproveitar a música, a poesia e manter nossos pensamentos voltados ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que de a muito se faz presente no sagrado, preparando esse ambiente e aqui nesse momento, auscultando cada um de nós e ajudando-nos com certeza em todas as nossas dificuldades. Por isso, meus irmãos, hoje só temos que agradecer a oportunidade de aqui estarmos nessa tarde, envolvidos em amor, em amparo, em fortalecimento. Te pedimos mais uma vez, Senhor, que envolva e inspire nosso irmão José Maçã, que com certeza preparou a lição de hoje com muito amor e carinho. Abençoa-nos todos, Senhor, que possamos, ao sair daqui, estarmos melhor do que quando chegamos. Se conosco, Senhor Jesus, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, Senhor, que assim seja. José Moacir Silva e Silva é naturopata e escritor, tendo publicado recentemente o livro De Onde Vim para Onde Vou, o princípio espiritual. Trabalhador de nossa casa, em vários cursos em preparação para o trabalho mediúnico, curso avançado de mediunidade, curso básico da doutrina espírita e outras atividades, bastante outras atividades. Faz palestras, não só aqui na nossa casa, também onde for convidado. Vamos passar a palavra a ele.
envolvendo com muito carinho na nossa melhor vibração. Filho, Deus te abençoe. Boa palestra. Irmãos, que a paz do amado Mestre Jesus desça sobre nós nessa tarde e possa fazer morada em nossos corações hoje e sempre. Que tenhamos uma tarde bem proveitosa. Que ao sair daqui, desse nosso Consolador querido, possamos todos levar em nossos corações uma mensagem de amor e de paz. Parece que o Nilo foi embora, mas parece que nós combinamos, né? Porque a música falando sobre Deus, e o que nós vamos falar hoje é Deus na nossa vida. Vamos falar exatamente sobre isso. Jesus nos disse que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai assim o queira. Se não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o queira, o que será então de Jesus na nossa vida? Com certeza, não acontece absolutamente nada em nossa vida. Nada, sem que o Pai o permita, sem que o Pai o queira. Isso muitas vezes para a gente pode trazer um certo conflito. Porque nós vivemos um planeta de expiações e provas, e quem aqui não tem problema? Quem aqui não tem os seus conflitos diários? Mas se nada acontece na nossa vida sem que Deus permita, como que fica isso, né? Pode parecer um contrassenso. Vamos entender um pouquinho do porquê disso. A decepção. Decepção. Quem é que nunca teve decepção na vida? Decepção no trabalho, na profissão, na vida amorosa. Quem é que nunca teve? Não é? A decepção nos alcança em vários momentos das nossas vidas e em várias situações diferentes. E aí a gente pensa, por que Deus permite isso? Por que Deus quer isso para a gente? Porque se não cai uma folha de uma árvore sem que Ele queira, com certeza se a gente passa por isso é porque Ele quer que a gente passe. Mas será que a ideia de Deus é algo que nos prejudique? É algo que seja para a gente sofrer? Isso faz eu me lembrar, a gente entender essa história, né? Faz eu lembrar de um caso de uma moça que a gente conhece e que ela tinha um namorado. E esse namorado, a família toda, os amigos, todo mundo falava, olha, cuidado, esse cara não é para você, não é a pessoa certa, está de novo. Mas ela não conseguia enxergar isso, não conseguia perceber isso. E, por mais que todo mundo falasse, né, ela ficou mais de 15 anos com ele. Né? E era interessante porque ele, segundo constava, ele era viajante, então ele vinha uma semana, ficava 2 dias com ela e depois supostamente viajava e não só ia aparecer na outra semana. Né? E foi assim por mais de 15 anos, sabe quem é que fala? Foi assim por mais de 15 anos, até que um dia ela descobriu que ele era casado, tinha filho com mais de 20 anos já, e só enrolou, de uma certa forma, tirou tudo que ela tinha.
E aí veio a decepção. Essa pessoa, né, se decepcionou profundamente, foi lá para o fundo do poço, né? Mas por que disso? Por que Deus permite essas situações, essas decepções, né? Exatamente para a gente começar a parar de viver de ilusões. Porque, veja só, para ela era uma ilusão, todo mundo percebia, mas a pessoa apaixonada vive naquela ilusão que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Ela não é. Para a gente parar de viver com ilusões e começarmos a viver a realidade. Então, Deus nos permite isso para que a gente aprenda, né? Para que a gente deixe de viver as ilusões da vida. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo como as pessoas vivem na ilusão. Né? A gente vê aí esse jogo que tem na internet, de game, esses jogos que tem, né? A pessoa quer ganhar um dinheiro fácil, rapidamente. Nós estamos vendo pessoas se destruindo, famílias sendo destruídas, porque a pessoa tem a ilusão de que vai ganhar dinheiro fácil. E aí vem a decepção, porque perde tudo e não ganha dinheiro fácil nenhum. Sabe que aquilo não é feito para ninguém ganhar, né? E quando Deus nos traz, nos permite que a vida nos traz a decepção, para que a gente aprenda, né, a não viver mais de ilusões. Nós vivemos hoje muito ligados às coisas da matéria. E isso é ilusão. A matéria vai ficar. A matéria vai ficar. Daqui a pouco nós vamos para a nossa pátria verdadeira, que é a real, que é a realidade nossa, e essas coisas ilusórias ficam. Quinta-feira eu dava uma palestra aqui e dizia isso, né? Quanto tempo a gente tem no nosso dia para as coisas do Espírito? Quanto tempo? Quem vai na academia aqui? Fiz essa pergunta na quinta-feira. Quem vai na academia aqui? Várias vezes por semana? Exercício físico, matéria. Quem vai na academia do Espírito, que várias vezes por semana? Quem exercita a parte espiritual? Percebe como a gente vive uma ilusão, a ilusão da matéria? E aí, a decepção nos alcança. Deus permite que ela nos alcance para abrir os nossos olhos. Para que comecemos a perceber o que realmente, o que é real. O que é real na nossa vida. Chegou um momento em que a vida destrói o que é supérfluo em nós. O que nós temos de supérfluo. E nós temos muita coisa supérflua dentro de nós. Muitas coisas. Coisas que não fazem mais sentido. Estão ali ocupando o nosso espaço, nossa energia, nossos pensamentos, ocupando o nosso tempo, e que não fazem sentido nenhum. Pensem bem. No dia da gente, no dia de todas nós, quantas coisas ocupam a nossa mente supérfluas? Quantas coisas ocupam o nosso corpo? Quantos sentimentos nós temos supérfluos? Às vezes de raiva, enfim, todos esses sentimentos. E aí, em alguns momentos, a vida nos tira, destrói isso que é supérfluo em nós. E às vezes a gente fica até sem chão. Porque foi destruído coisas que eram supérfluas. Mas por que Deus permite isso? Deus permite para a gente começar a viver aquilo que realmente é importante. A gente ter dentro da gente aquilo que realmente é importante. O que é importante? Eu guardar
ódio de alguém, eu desenvolver um amor por aquela pessoa, independente do que ela fez para mim. Não se trata do outro, trata do meu interior. O que é mais importante? O que é supérfluo aí? Eu guardar o ódio da pessoa ou eu guardar o amor por ela? Procurar desenvolver o amor pela pessoa. O que realmente vale a pena? Viver essas ilusões? Viver esses supérfluos que a gente carrega? E se a gente fizer um balanço aqui, eu convido a todos a fazer esse balanço, nós vamos ver que a grande maioria dos nossos sentimentos são supérfluos. São sentimentos que não nos engrandecem e não nos colocam assim. Por isso que Deus permite que esses supérfluos sejam destruídos em nós em alguns momentos, para que a gente realmente viva o que é importante, o que faz sentido. Muitas vezes, a vida nos tira a paz. Quem aqui, a vida nunca tirou a paz? Quem aqui, gente, a vida nos tira a paz? E Deus deixa que isso aconteça. Deus permite que isso aconteça. Por que Deus permite? Isso faz eu me lembrar aquela passagem de Jesus que eu já contei aqui em outra fala, nossa, né? Onde, depois de um dia que ele tinha ensinado, né? Tinha auxiliado as pessoas, curado muitas pessoas, ao fim, ao entardecer, ele entra no barco de Simão Pedro para atravessar o lago, o grande lago. Todos conhecemos essa passagem de Jesus, né? E eles vão para atravessar o lago, e no meio do lago, de repente, do nada, surge uma tempestade. Jesus, ao sair, deita-se numa almofada e fica tranquilo. E aí surge uma tempestade. Ora, Simão Pedro, aqueles homens eram pescadores, acostumados com tempestades. E, no entanto, eles se apavoram. Imaginem o nível dessa tempestade. E entram em desespero. E Simão Pedro vai até Jesus e fala: Mestre, como você pode estar ali descansando e com essa tempestade nós vamos perecer? Eu acho que todo mundo se lembra dessa passagem, né, no caso inteiro. E Jesus, depois de conversar com Pedro, levanta-se e manda que a tempestade se acalme. E a tempestade se acalma. Quando aí a gente vê que a paz não é uma coisa que vem do exterior. Quando a gente fala que a paz desce sobre nossos corações e faça morada nele, o que importa é isso, a paz dentro de nós, que faça morada nos nossos corações. E por que Deus permite que a paz não seja tirada? Por que Ele permite que a gente perca a paz, né? Para que a gente aprenda a não nos culpar. Para que a gente aceite as coisas como elas são. Jesus estava lá no barco, deitado sobre a almofada, aceitando a tempestade como ela era. Não dando valor a ela muito mais do que ela tinha. Enquanto que os discípulos, que eram pescadores, que estavam acostumados, deram uma importância àquela tempestade muito maior do que era. Quem estava em paz ali? Quem perdeu a paz ali? É exatamente isso que Deus quer mostrar para a gente quando permite que a vida nos tire a paz. E a gente permite que a paz, nossa paz seja tirada por coisas tão pequenininhas. A gente sai de carro aqui, uma pessoa fecha a gente, pronto. Quem tem costume de xingar, xinga, grita,
corre atrás da pessoa, né? A gente vê pessoas sacando água, dando um tiro no outro. Perdeu sua paz. Na verdade, não perdeu, né? Porque se tivesse paz, eu faria isso, né? Então, Deus permite que essas coisas aconteçam exatamente para a gente aprender com elas, né? E aceitar as coisas como elas são. Cada vez aí fechou a gente e saiu correndo na nossa frente. Sabe, nossa, não tinha com isso. Se não estava com uma dor de barriga, né? Quando acontece isso comigo, eu costumo falar, né? Eu estou no trânsito, a dor de barriga não espera ninguém, né? Eu só tenho que ir. A gente não sabe. Às vezes uma pessoa doente no hospital, então a gente permite que isso tire a nossa paz, não é uma coisa de nada. Não é, gente. Não é assim. Às vezes uma coisa, né? Às vezes uma coisa de nada, a gente está atrasado, derruba uma xícara de café na rua, teve que voltar para trocar, trocar a blusa. Pronto, isso já tira a nossa paz do dia. Percebe como a coisa é? E aí Deus vem e permite que seja tirado. Mas para quê? Para a gente perder a paz? Não. Para nos ensinar a aceitar as coisas como elas são. Aí um xícara de café, sujou a roupa, tira a roupa, põe outra, e pronto, não precisa perder a paz. Não é verdade? Pense bem, todas as coisas que tiram a nossa paz. Todas essas coisas são as coisas que Deus está mostrando para a gente tem que trabalhar. Porque se continuamos a nossa paz é porque algo em nós não está certo. É porque ou nos culpamos por algo ou não estamos aceitando as coisas como elas são. Conseguem perceber? Muitas vezes, Deus permite que a vida tire o que temos. Ou pelo menos o que aparentemente temos. Quantas pessoas, às vezes, perdem emprego, alguma coisa, e se matam. Quantas pessoas a gente conhece? Aqui agora, para Deus, a gente já viu vários casos, né? Isso me lembra um caso de uma menina de 14 anos, gente. O namorado deixou dela. Ele não com ela. E a menina se atirou da ponte. Percebe? A vida nos tirou o que aparentemente nós temos. Aparentemente, porque normalmente são coisas da matéria. E vão, e voltam, e vão. Mas por que Deus permite que a vida nos tire o que temos? Simples. Para a gente aprender a agradecer, ao invés de reclamar. Para a gente aprender a agradecer. Como é que a gente agradece um dia, gente? Como que a gente agradece? A gente já pensaram quanto nós temos para agradecer? Se nós formos fazer as compras do que nós temos para agradecer, não vai sobrar nada para a gente reclamar. No entanto, existem pessoas que só reclamam. Acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Que só reclamam. Minha mãe tem uma amiga, e ela liga para essa amiga de vez em quando, e a minha mãe, depois que termina de falar com ela, minha mãe está até meio baqueada. Ela reclama no começo, no fim da conversa. A minha mãe fala que ela não consegue falar. Ela liga e fala, fulano, tudo bem, você está bem? Pronto. Não pode evitar, porque ela vai explicar. Sempre ela não tenta falar, ela não deixa. É verdade? Não é. Ela não deixa. Até que chega um momento que quando ela respira, a minha mãe fala, então tá, até logo. Gente, vocês já pensaram
uma coisa que a gente não para para pensar, nós estamos num momento no planeta Terra de transição. Todo mundo fala aí da transição, né? Que vamos um planeta de regeneração. Estamos num momento de crescer o joio e o trigo, juntos. Como na parábola de Jesus, né? Deixa o joio crescer junto com o trigo. Estamos num momento com a oportunidade de decidirmos se nós somos joio ou se nós somos trigo. Se nós damos boas sementes ou não. Né? Somos hoje perto de 8 bilhões de encarnados, mas tem quase 20 bilhões esperando o momento de reencarnar. E nós estamos aqui. Com essa oportunidade, só isso seria motivo para a gente agradecer todos os dias da nossa vida. Porque é a oportunidade que nós temos de estar aqui e nos mostrando e decidindo se nós somos trigo ou se teremos joio. Se, como diz Jesus, nós herdaremos a terra, né, por sermos trigo dados por semente, ou se seremos enviados para o poder definitivo. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. A vida é uma bênção, não tem palavra, adjetivo para isso. A vida. Sabemos que nós somos espíritos imortais. Isso não é para agradecer todos os momentos da nossa vida. Somos espíritos imortais, fomos criados em algum momento, mas não vamos ter fim. Vamos pela infinitude do tempo afora. Olha que maravilha. Isso é motivo para a gente agradecer o tempo todo, todos os momentos da nossa vida. E não perder tempo reclamando. A gente reclama. Deus também permite e coloca nas nossas vidas pessoas conflitantes. Quem não tem, nunca teve, né? Aquela pessoa que sempre pisa no nosso carro, vamos dizer, um jargão popular aí, né? Quem não tem, gente? Às vezes é um parente, um colega de trabalho, um vizinho, né? Todos temos. E por que Deus permite que essas pessoas conflitantes entrem em nossa vida? Eu me lembro quando eu fazia engenharia, eu morava numa república e tinha uma pessoa lá que era típico pessoa conflitante comigo. A gente tinha reunião da república, se eu falava A, o cara brigava porque era B. Se eu concordava com ele que era B, ele brigava porque não, é A. Ele arrumava tanta coisa para conflito comigo, né, eu ficava. Gente, aí eu comecei nas reuniões a esperar e falar, a gente tinha reunião da República mensal, né? Eu esperava ele falar primeiro. E ele concordava. Né? E mesmo assim ele achava um motivo para entrar em conflito comigo. E eu carreguei isso o tempo todo que eu morei naquela república. E por que Deus permite isso? Por que Deus traz isso para a nossa vida, né? Deus permite para que a gente comece a olhar para dentro de nós. Né? Para a gente perceber quem nós somos por dentro. E deixarmos de olhar para fora. Aquela pessoa, né? No meu modo de ver, ele estava entrando em conflito comigo. Ele era a pessoa conflitante comigo. Mas em momento nenhum, naquela época, eu parei para olhar para mim mesmo. Por que será que aquele ideia dele de entrar em conflito comigo foi por acaso? De repente ele chegou e falou, você, eu vou entrar em conflito com você. Percebe, gente? A gente precisa olhar para dentro de nós para saber quem nós somos realmente. Como que às vezes a gente para olhar para dentro de nós? Para
refletir quem nós somos, para perceber que as coisas que acontecem com a gente é culpa de quem? Quem que motivou essas coisas? Nós mesmos. Nada nos acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore assim do vale inteira. Ou seja, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. E tudo que acontece na vida, nós mesmos que contamos. Nós mesmos é que contamos. Ah, mas nessa encarnação eu não fui para tudo. Aí nessa encarnação você não pode ter feito mais na outra, você sabe o que fez. E a outra? Então, ninguém colhe o que o outro plantou. Cada um colhe o que plantou para si mesmo. Por isso a gente precisa olhar para dentro. Olhar para dentro, né? Deixar de olhar para fora. Deixar de terceirizar as coisas, as culpas, os problemas, e passar a olhar para nós. Refletir o que nós somos, o que me compete nessa situação, o que eu preciso aprender com isso. Hoje, por exemplo, se fosse hoje aquela situação que eu tinha lá, eu iria agir totalmente diferente com ele. Com certeza, e tenho certeza. Hoje eu tenho plena consciência que se eu tivesse agido diferente, aquilo teria terminado. Então, o tempo todo que eu vou ver lá, que eu estudei, foi aquele conflito. Então, Deus permite exatamente para isso, para nós nos conhecermos, para nós percebermos. Ah, quantas vezes que a gente cai. Quem é que nunca caiu na vida? Eu estou falando até literalmente de cair mesmo, né? Até isso. Quantas vezes a gente já caiu na vida? Algumas vezes foi mais fácil levantar, outras vezes foi mais difícil. Mas Deus permite isso, porque o que Deus quer com isso? Por que Deus permite que a gente caia? Né? Para aprendermos a lição. Enquanto a gente não aprende, a gente vai continuar caindo, caindo, caindo. E pensem na vida de vocês. Quando a gente tem um problema e a gente não aprende com ele, a gente não aprende a lição, a gente resolve aquele e vem outro. No mesmo sentido. Se não aprendeu, vem outro e outro. A gente vai caindo, 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 muitas vezes, até aprender a lição. Então, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma queda assim, o que a gente tem que fazer? Deus está nos falando. Aprende a lição. Aprende. Deus está nos dando, empurrando, nem dando oportunidade, está nos empurrando para a aprendizagem, para aprendermos a lição. É o momento da gente parar e pensar o que tem para mim de bom, o que tem de lição nesse problema, nessa situação. Porque se eu aprender a lição, eu posso usar. Se eu não aprender, fico repetindo. Não é assim? Não é assim que acontece? Quem aqui também nunca aprende encruzilhadas? A gente chega num ponto de agora, vou para cá ou vou para lá? E a gente muitas vezes se perde. Muitas vezes a gente estaciona, sem saber se vai para cá ou se vai para lá. Isso me lembra um caso de uma amiga também, que ela não decidia nada da vida dela sem consultar um tarólogo. Então, tudo que tinha que decidir na vida dela, ela consultava o tarólogo. E o tarólogo dizia a ela o que fazer. Sempre tinha lá um caminho a seguir. Quer dizer, gente,
Deus nos coloca nas encruzilhadas, ou permite essas encruzilhadas na nossa vida, para que a gente consulte um tarô, ele nos diga o que fazer? Com certeza não, né? Com certeza não. O que Deus quer nos ensinar? Que a gente pare de querer controlar tudo. Que a gente pare de querer controlar tudo. Que a gente flua como o rio. Todo mundo já viu o rio. O rio não briga com os obstáculos. Ele não toca. Não é. E continua fluindo. A nossa vida tem que ser assim. Problema a gente tem, claro, estamos no planeta de provas e expiações, aí sim, bem inferiores. Problemas todos vamos ter o tempo todo, né? O que a gente precisa é contornar, é fluir, como se fôssemos um rio. É não estacionarmos esperando que um carro venha nos dizer, ó rio, dá a volta. Nada contra o tarô, estou fazendo crítica, reduzindo esse tempo. Cada um aceita, gosta do que quer, estou fazendo crítica. Mas mesmo só, a gente não pode deixar que a vida, que as encruzilhadas da vida, nos façam estacionar. A gente vê no trabalho aqui, muitas vezes, de obsessão, espíritos que estão estacionados numa situação há 1000 anos. Há 1000 anos eles estão estacionados num problema. Sabe? Chegaram num problema, é uma encruzilhada da vida. Ficam parados na vida. 1000 anos. Dá para imaginar isso? Então é preciso que a gente aprenda a não querer controlar tudo e que a gente flua como o rio. Deus coloca nossos inimigos na estrada conosco. Quem é que nunca teve um inimigo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida? Acho que todos temos, né? Todos tivemos. Por que Deus permite isso? Jesus já nos alertou, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, né? Por que Deus nos coloca os nossos inimigos, entre aspas, junto da gente, né? Exatamente para isso. Para a gente aprender a não reagir e para a gente se reconciliar. Não reagir. A não reação é o melhor meio de lidar com os nossos inimigos. Quando você reage, você dentro do mesmo padrão que ele. Deus nos dá essa oportunidade, coloca os nossos inimigos para que a gente se reconcilie. E se a gente se reconcilia com ele, deixou de ser inimigo. Deus também permite em nossas vidas as coisas que nos assustam, que nos atemorizam. Quem nunca aconteceu algo que ficou apavorado? Quem nunca teve algo que ficou atemorizado, apavorado? Todos temos, né, gente? Todos, em algum momento da nossa vida, temos algo que acontece que nos deixa aterrorizados, com medo, não é? Assustados, sem enxergar uma saída, muitas vezes. Não é assim? Não é assim na nossa vida. Por que Deus permite isso? Para a gente aprender a perder o medo. E principalmente para desenvolvermos a nossa fé. Deus está conosco. Se Ele permite essas coisas todas, é porque Ele sabe que é para o nosso bem.
Jesus já disse, né? Se tivesse fé, o tamanho de grão de mostarda, tamanho de grão de mostarda que eu gosto desse tamanho. E diz essa montanha, muda-te daqui para ali e ela se mudaria. Veja só Jesus falando. Precisamos desenvolver a nossa fé, perder o medo, entender que não estamos, né? A gente ouve muito, o planeta está perdido, o país está perdido, está desgovernado. Não, está tudo no seu lugar, está tudo certo. É Jesus no leme, é Deus que está cuidando de tudo. Aparentemente está tudo de cabeça para o lado, né? Quem não acha que está tudo de cabeça para o lado? Vocês já pensaram, eu já falei para minha mãe isso. Vocês já pensaram que hoje, cada um de nós é a melhor versão de si? Pensa bem. Eu falei isso para minha mãe hoje, né? A gente é a melhor versão nossa. Imagina a encarnação, se hoje a gente já é tão bonzinho, imagina a encarnação passada. Hoje não, a gente é a nossa melhor versão. Mas tem muito bandido, muito... Sim, mas ele também é a melhor versão dele. Porque imagina o que ele fez na outra encarnação. Já pensaram nisso? Se hoje ele é bandido, um assassino, já pensaram o que ele fez na encarnação anterior? E na outra, e na outra. Então, a cada dia, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Precisamos ter fé. Ter fé. Nosso mundo não está perdido. Nosso mundo está caminhando. Precisamos mudar? Sim, precisamos melhorar. Esse é o nosso caminhar. Essa é a regra do nosso caminhar. Muitas vezes, a vida nos distancia das pessoas que amamos. Isso, muitas vezes, eu citei o exemplo daquela menina, né? Amava o namoradinho e não aceitou a distância dele. E se atirou de uma ponte. Isso faz eu me lembrar do meu sobrinho. Eu tinha 19 anos, um menino cheio de vida, um futuro brilhante pela frente. Pessoal que tinha uma garra de viver, uma alegria contagiante mesmo, né? Um belo dia foi a uma festa à noite, ficou até tarde. Na manhã seguinte, ele levantou com muita dor de cabeça, foi ao socorro. Disseram para ele, isso é ressaca. Você foi na festa, passou a noite na festa, isso é ressaca. Deram lá um comprimidinho dele para ele não dar para casa. Mais tarde, ele foi piorando. Quando chegou a noite, ele já não aguentava mais. Os amigos o levaram para o hospital e ele morreu. A cadeira de roda sendo levada para dentro do hospital. Não deu tempo nem ia. Com certeza isso é um baque para nós, né? E a gente, cada vez que lembra, a gente ainda sente. Mas veja só, a vida nos distanciou de alguém que a gente ama. E por que Deus permite isso? Para a gente entender que a gente não é esse povo. Meu sobrinho, o Guilherme, ele não é aquele povo. Ele é um espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Nós apenas nos distanciamos dele momentaneamente. Vai chegar um momento em que vamos voltar a nos encontrar, reencontrar. Se somos espíritos imortais, bem na verdade, nós não nos distanciamos. Meu sobrinho está no meu coração. Está vindo na nossa memória, na nossa lembrança. Quando Deus permite que isso aconteça, não é porque a gente fique triste, mas porque a gente tem certeza que somos espíritos imortais.
E nós não somos esse corpo vai ficar. Esse corpo vai ficar. Nós somos a essência do Espírito. E vamos nos encontrar depois. Essa separação é apenas transitória. E Deus permite que a vida ria da gente muitas vezes. É ou não é? Isso bem, às vezes a gente não pensa. Deus está brincando com a nossa cara, não é? A vida está dando risada na nossa cara. Como já pensou isso? Em algumas situações. Isso faz eu me lembrar, lembrei agora, uma história do Divaldo com o Chico. Vocês devem conhecer, mas eu vou lembrar, né? Quando o Divaldo foi visitar o Chico fala para o Divaldo, eu soube que você se casou. Divaldo, não, você soube errado, né? Você conhece essa? Quem não conhece essa história? Não. Aí ele fala, Chico, você não, né? Você soube errado. Chico, não. Eu sei que você se casou, tenho certeza. Ele fala, não, Chico, você está equivocado. Eu saiba, eu não casei ainda, né? Eu estou sozinho. Aí o Chico, não, eu tenho certeza que você casou. Aí ele fala, professor, eu vou discutir com o Chico Xavier. Chico Xavier não erra. Se ele está falando que eu casei. Eu só não estou sabendo ainda, né? Chico, não sei bem, né? Eu falo, não, Divaldo, você não teve um infarto? Eu não tive. Então você casou com a dona Angina. E vai ser agora só companheira. Vai ser só companheira. Você casou com a dona Angina. E o Chico falou assim, olha, mas você sabe que ter uma mulher não é fácil, né? Mas você é feliz, porque você só tem uma mulher. E uma pessoa rica? Chico falando para Divaldo. Rica, como assim, Chico? Sou rica, porque eu tenho de esposa a dona Angina e a dona Catarata. São minhas duas esposas que acompanharam o Chico a vida inteira. Então, por que Deus permite, né, que a vida se ria da gente? A gente não levar tudo tão a sério. Veja só, Chico, com todas as coisas, com todas as situações, levar uma vida leve, rindo das coisas, brincando com as coisas. A gente precisa aprender a não levar tudo tão a sério, aprender a rir de nós mesmos. Porque Deus permite tudo isso, porque Ele é a inteligência suprema. A inteligência suprema não erra, não tem engano, não tem equívoco. Se está acontecendo na nossa vida, se Deus está permitindo, tem uma razão de acontecer, tem uma razão de ser. Inteligência suprema não pode errar, vocês estão falando comigo? Não pode errar. Deus, além de tudo, é infinito no amor. Ele nos ama de uma forma que nós nem conseguimos imaginar. Então, tudo que Ele permite que aconteça na nossa vida tem uma razão de ser. É para o nosso bem. E uma causa amorosa para ser. Deus é dono de justiça. Muitas vezes a gente se acha injustiçado. Não existe injustiça. Não existe injustiçado. Deus é todo de justiça. Se acontece, está dentro da justiça de Deus. Pode ser que nós tenhamos plantando aquilo que estamos comendo. Justiça. Não é? Se eu plantei uma coisa errada, eu vou comer. Um problema. É a justiça. Deus é todo de justiça. Mas, principalmente, Deus é Pai. Deus é Pai. Essa nossa fala hoje é uma homenagem aos pais. Amanhã é o dia dos pais. A todos nós que somos pais, mesmo aquelas mães que também são pais. A todos os pais
E nada como homenagear os pais falando para o Pai maior. Falando de Deus que é Pai de todos nós. Eu queria também aproveitar esse momento para fazer uma homenagem ao meu pai. E se hoje estivesse entre nós, exatamente no dia de hoje, estaria completando 98 anos. Ele receba, onde estiver, o meu beijo carinhoso, o meu abraço saudoso, e a certeza que um dia, talvez um pouco mais longe, talvez um pouco mais perto, a gente vai se abraçar de novo e sentir aquele amor que nós tínhamos um pelo outro. Que todos os pais sejam abençoados. Que todos fiquemos em paz. Obrigada, filho. Você me emocionou falando do Guilherme, do seu pai. Deus te abençoe.